Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o pastor Rinaldo Silva. Estamos chegando com mais uma live Ebenezer, isso mesmo, a live Ebenezer, que vai ao ar todos os dias aqui por esta plataforma. Nós trazemos sempre ao seu coração uma palavra de Deus e oramos por você, pela sua casa e pela sua família. Nós vamos ler hoje no Salmo 89, a princípio nós vamos ler apenas o verso 20, que diz assim o texto: Achei a Davi o meu servo, com santo óleo o ungi. Eu acredito que depois de Jesus, Davi é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o rei Davi deixou um legado exemplar em vários aspectos. Quando nós queremos nos espelharmos na Bíblia Sagrada em alguém que tinha o coração parecido com o coração de Deus, nós vamos direcionar nossa visão para Davi. Pois Davi foi o único homem que Deus disse: achei a Davi, o homem segundo o meu coração. Quando nós pensamos em um músico adorador, nós vamos direcionar a nossa visão para Davi, pois Davi era um músico que não só tocava um instrumento, mas ele dedilhava a sua harpa em adoração ao Deus de Israel. Era tão verdade que Deus recebia a adoração de Davi, que algumas vezes ele foi levado para dentro da casa de Saul. E a Bíblia diz que um espírito mau, por permissão de Deus, atormentava Saul. E quando Davi dedilhava a sua harpa, por causa da unção de Deus que estava nele, aquele espírito mau ia embora do corpo de Saul, deixava Saul e deixava de atormentar a vida dele por causa do dedilhar que Davi direcionava para a sua arma. Então, nós olhando para a vida desse personagem, é bem verdade que a Bíblia também não esconde os defeitos de Davi, os erros de Davi, aquilo que ele deixou a desejar no seu relacionamento, na sua postura real. A Bíblia também não esconde. Mas eu gosto das Escrituras porque as Escrituras de Deus, as Escrituras sagradas, que são as infalíveis palavras de Deus, ela mostra as qualidades deste homem chamado Davi. E quando nós olhamos para as qualidades de Davi, nós podemos nos espelharmos nas qualidades que esse homem tinha para fazermos a diferença na geração em que vivemos. Agora, o que me chama a atenção é uma escolha feita por Deus para a vida de Davi. Há pessoas que Deus chamou, que foram chamados por Deus, que foram designados por Deus para determinada missão. E eles cumpriram com maestria, com dedicação, o chamado que Deus fez para a sua vida. Eu descobri nas páginas da Bíblia Sagrada que esse homem chamado Davi foi ungido 4 vezes. A primeira vez que Davi foi ungido, eu costumo dizer que a primeira unção de Davi, ela foi feita pelo próprio Deus. Os céus ungiram a Davi. Salmo 89, verso 20, onde nós fizemos a leitura, o salmista chamado Etan, escreve aqui no seu salmo, ele diz que Deus achou Davi e com santo óleo o ungiu. A primeira unção de Davi, ninguém da terra ficou sabendo, porque Deus faz escolhas. Lembra de Jeremias? Deus disse: Jeremias, antes que você nascesse, antes que você fosse gerado, eu já te escolhi
e já te dei as nações como profeta. Então, Deus faz determinadas escolhas que os demônios não sabem, os anjos não sabem, os homens não sabem, até o tempo em que Deus resolva revelar. Foi o caso de Davi. Deus acha Davi, Deus unge Davi, e depois que isso acontece, a escolha está feita pelo próprio Deus. E outra coisa, Deus vai separar Davi no meio de uma concorrência acirrada. Davi tinha outros irmãos biológicos que tinham capacidades, estrutura melhores para serem rei de Israel, mas a escolha de Deus não poderia ser anulada, nem invalidada e nem mudada, porque Deus não erra o seu alvo. Nós, homens, erramos. Nós fazemos escolha, às vezes escolhemos pessoas e erramos, às vezes nós escolhemos coisas e erramos, escolhemos algumas coisas que até nos trazem prejuízo. Deus não. Deus não unge cabeça errada. Deus não faz escolha errada. E não foi só Davi, não. Quer ver mais pessoas que Deus escolheu? Deus escolheu José para ser governador da terra do Egito. Escolheu no meio da concorrência, no meio dos seus irmãos. Deus escolheu Eliseu no meio da concorrência. Tem certeza, pastor, absoluta? A Bíblia diz que ele estava na 12ª junta de boi. Na fila, ele era o número 12. Deus disse a Elias, vai lá, unge a Azael, rei da Síria, unja Jeú, rei de Israel, e unja Eliseu, lá de Abel-Meolá, profeta em seu lugar. Eliseu, filho de Safate, unja ele profeta em seu lugar. Estava na 12ª junta de boi, mas Deus achou no meio de 12 pessoas, tinha 11 concorrentes, mas Deus achou Eliseu e lhe tornou um grande profeta. Então Deus não faz escolhas erradas, Deus escolhe pessoa certa. Então a primeira unção de Davi, Salmo 89:20, achei a Davi o meu servo e com santo óleo ungi. A segunda unção de Davi, nós chamamos de unção doméstica. Por quê? Porque ela foi feita só com a participação dos familiares, do pai, da mãe, dos irmãos biológicos de Davi e o profeta Samuel. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Davi foi ungido por Samuel no meio dos seus irmãos. Você conhece a história? Se ainda não conhece, vale a pena ressaltar que quando Jessé recebe a orientação do profeta Samuel, que um dos seus filhos seria consagrado rei de Israel, o que é que Samuel faz? Manda ordem, Jessé prepara 7 filhos principais e deixa Davi no campo. Não houve qualquer desejo do coração de Jessé de ungir Davi, ou seja, de ter certeza que Davi poderia estar entre os escolhidos. E quando o profeta chega, olha para o primeiro filho de Samuel, de Jessé, e diz, esse deve ser o rei. Há uns historiadores que dizem que ele era até meio parecido com Saul. Mas o que é interessante é que quando ele vai ungir o primeiro filho de Jessé, Deus diz, não. Samuel, você vê aquilo que é aparente, aquilo que a sua visão está olhando por fora, mas eu vejo o que está no coração, eu vejo dentro. E passaram-se todos os filhos de Jessé, e Samuel falou assim, acabaram-se os mancebos? Jessé, meio desconfiado, falou, só tem um menor, mas está lá no campo pastorando ovelhas. Samuel disse, ninguém vai sentar o sacrifício enquanto ele não chegar. E quando Davi chega, é esse Davi que Deus havia escolhido. Então, 1 Samuel 16:13, Davi é ungido a segunda vez, uma unção doméstica, só estava a sua família. E depois a vida continuou na maior normalidade. Ele vai esperar muito tempo para se tornar
rei oficial de Israel. A terceira unção de Davi, eu posso dizer que foi uma unção regional. Por quê? Porque ele foi ungido, segundo Samuel, capítulo 2, versículo 4. Ele foi ungido somente pelos homens de Judá. Os homens de Judá ungiram Davi e disseram: seja rei nosso aqui em Judá. Enquanto o filho de Saul está reinando lá no outro lado, você reina sobre nós. E ele reinou em Hebrom aproximadamente 7 anos e meio. A quarta unção de Davi, eu chamo de unção nacional. Por quê? Porque segundo Samuel, capítulo 5, versículo 3, vieram os anciãos das 12 tribos de Israel e disseram: Davi, nós vamos lhe ungir e nós queremos que você reine sobre nós. Então, ele é ungido pela quarta vez. Só recapitulando sobre as quatro unções de Davi. Primeiro, ungido por Deus. Segundo, ungido pelo profeta Samuel. Terceiro, ungido pelos homens de Judá. E em quarto lugar, ungido pelos anciãos de Israel. Agora eu vou dar as referências bíblicas para você memorizar. Primeira unção de Davi, Salmo 89, 20. Ungido por Deus. Segunda unção de Davi, 1 Samuel 16, 13. Ungido pelo profeta Samuel. Terceira unção de Davi, 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Ungido pelos homens de Judá e reinou em Hebrom 7 anos e meio. Quarta unção de Davi, 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Ungido pelos anciãos de Israel. E eu olho para esse texto bíblico e eu vejo que Deus faz uma escolha excelente com esse homem chamado Davi. Porque foi através de Davi que a cidade de Jerusalém, que se tornou capital de Deus, ela foi conquistada por Davi. A cidade chamada Jebus, Davi conquista ela e transforma na capital do seu império e ela se torna a capital de Deus. Eu conversei com uma pastora, mas a minha esposa, uma certa vez lá em São Paulo, e ela é historiadora também, escritora, e ela estava fazendo um comentário com a gente. Ela disse: pastor Erinaldo, há possibilidades muito grandes de Deus ter dito que Davi era o homem segundo o seu coração por causa da conquista de Jerusalém. Porque Deus não tinha revelado para Davi, Deus não tinha mandado profetas, Deus não tinha dado nenhuma revelação que Jerusalém seria a capital do seu reinado. E Davi tem um desejo no coração. Davi planeja e vai lá e conquista sem ordem de Deus, mas era um desejo do coração de Deus. Ela me conta essa história e eu achei muito interessante, que se a gente for analisar, é muito bem colocada essa afirmação. Mas o que me chama a atenção é que o texto diz que Deus achou a Davi. Deus procurou e Deus achou. Uma certa vez eu estava no Rio Grande do Norte e eu preguei lá numa cidade uma mensagem e eu disse que o tema da mensagem era: Deus achou e Deus não achou. Como assim, pastor Erinaldo? Nos dias de Davi, Deus achou Davi. Nos dias de Eliseu, Deus achou Eliseu na 12ª junta de bois. Nos dias de Amós, Deus achou um boiadeiro, um vaqueiro. Lá na mata, Deus achou Amós e colocou ele e levantou ele para ser profeta em Israel. Deus, todas as vezes que ele procurou algumas pessoas, Deus encontrou, com exceção do tempo que antecedeu o profeta Ezequiel. Deus disse, está escrito aqui no capítulo 22, versículo 30 do livro do profeta Ezequiel, Deus disse: procurei um homem que pudesse estar na brecha, mas eu não achei. Deus, todas as vezes que procurou, Deus achou. Deus procurou Isaías no palácio, na nobreza, e Deus achou Isaías. Ele disse: eis-me aqui, Senhor.
envia-me a mim. Todas as vezes que Deus procurou, Deus achou com essa ação dos dias que antecederam o profeta Ezequiel. Deus disse: procurei, mas não achei. E nesta hora, neste momento, não sei que horário você vai assistir essa palavra, mas eu queria lhe perguntar uma coisa, com todo temor a Deus, com todo respeito. Se Deus lhe procurar para uma grande obra, Deus vai achar você? Se Deus procurar você para levantar nesta geração, para fazer de você um instrumento de Deus, Deus vai lhe achar? Se Deus lhe procurar, Deus vai lhe achar? Deus procurou Adão e Eva quando eles pecaram. Capítulo 3, versículo 8 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que o Senhor passeava no jardim do Éden e não encontrou Adão e Eva. E Deus chamou, Deus procurou por eles e Deus disse: Adão, onde estás? Senhor, eu estou escondido por trás das árvores, coberto com folha de figueira, que eu e a minha esposa descobrimos que estamos nus. E Deus disse: Adão, quem fizeste saber que você está nu? O que é que aconteceu? Aí Adão joga a culpa para Eva, a mulher que o Senhor me deu, e Eva joga a culpa para a serpente, e aquele joga de culpa começou a acontecer. Se Deus lhe procurar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, deixe Deus achar você. Porque Deus se responsabiliza com o seu chamado. Deus se responsabiliza em levantar você para uma grande obra. Deus disse: Jeremias, eu vou te levantar para plantar e para arrancar. A palavra de Deus, ela planta, mas ela arranca. Da forma que ela é alimento, ela é bálsamo para curar feridas, a própria palavra de Deus é uma espada desembainhada que produz o juízo de Deus na terra. E é esta palavra que está sendo proclamada, e Deus precisa de homens e mulheres que estejam disponíveis para anunciarem esta palavra. Se Deus lhe procurar e Deus lhe achar, Ele vai te levantar. É por isso que o profeta Isaías disse com muita convicção, depois que o Senhor tocou os seus lábios impuros com uma brasa tirada debaixo do altar. Depois que tocou em Isaías e a iniquidade foi tirada, Deus disse: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Quem vai representar os céus lá aí na terra? Aí Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meu irmão, depois que o Senhor chama, depois que o encontro acontece, lembra de Saulo de Tarso? No caminho de Damasco, quando Jesus se encontrou com ele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue, duro para ti, Saulo. Recalcitrar-se contra os aguilhões. Duro para ti, Saulo, é bater de frente comigo. E naquele momento começou a transformação na vida de Saulo, e ele se tornou o grande homem que se tornou para fazer o trabalho de Deus, porque ouviu o Senhor lhe chamar. Talvez Deus preparou esse momento para dizer para você que está assistindo nesse momento essa palavra. Deus está dizendo para você: chegou o tempo de eu lhe levantar. Chegou o tempo que eu vou lhe apresentar para as nações. Davi, o personagem principal aqui da nossa ministração de hoje, foi ungido por Deus, foi ungido pelo profeta. E nas duas primeiras unções não houve manifestação para o povo. Primeira unção feita por Deus, a segunda unção local, uma unção doméstica. E nem os seus irmãos, nem o próprio pai acreditavam
na unção de Davi. Mas Deus tinha chamado aquele moço. E Deus preparou tudo. É interessante que a Bíblia diz aqui em 1 Samuel 17:15, que Davi ia e voltava da casa de Saul. Ele ia tocar a sua harpa para o espírito mal sair da vida de Saul e voltava para cuidar das ovelhas. E um dia Deus direciona Jessé, e Jessé diz: Davi, eu quero que você pegue queijos feitos de leite de cabra e vá deixar para o capitão do exército de Israel lá na guerra. E leve também grãos tostados e leve para os seus irmãos. Mas tem mais, Davi. Olha o que o Senhor Jessé falou para Davi. Tem mais, meu filho. Me traga um penhor, uma garantia de que tu tivesses mesmo lá em Israel. Eu quero uma garantia. E Davi vai receber essa direção do seu pai. E ele vai. O que Jessé não sabia era que Deus estava criando toda aquela situação para que Davi tivesse uma experiência anormal. Por quê? Porque Davi vence um gigante com quase 3 metros de altura apenas com uma pedrinha em uma funda. Dentro da lógica, não existia possibilidade de Davi vencer, mas Deus tinha ungido o menino. Deus tinha achado ele, Deus tinha responsabilidade com aquele que ele chamou. Quero lhe dizer, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Deus ainda escolhe pessoas, Deus ainda levanta pessoas, Deus ainda unge pessoas. Talvez eu esteja falando com alguém que Deus levantou, que Deus escolheu, que Deus está tratando, que Deus está cuidando. Deus vai honrar você e não se espante quando Deus soprar o seu nome nessa geração, porque a bênção vai ser sua, mas a honra e a glória vai ser do nome do Senhor. Davi pega os queijos, pega os grãos tostados e cedinho ele se joga em direção à guerra onde estava o capitão do exército e onde estavam os seus irmãos biológicos. Quando Davi chega lá, os seus irmãos ficam meio chateados com ele estar na guerra. O Davi foi levar queijo para o rei por ordem do pai, foi levar comida para os seus irmãos, mas os irmãos de Davi não ficaram satisfeitos nem um pouquinho. Talvez até xingaram o que é que esse reizinho, esse ungido, veio fazer na guerra. Eles até disseram: conhecemos a presunção do seu coração, a maldade do seu coração, Davi. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Você veio aqui para ver a gente sofrer na guerra, porque 3 filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samar, faziam parte do exército de Israel. Mas Davi saiu de perto. Irmãos, tem coisa que não vale a pena você contender. Tem coisas que vão descarregar, falar quem você não é, dizer coisas horríveis de você. É melhor você ficar calado, dê calado por resposta, porque se você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. Eu estou lhe dando um conselho com experiência de causa. Vá por mim. Davi sai de pé. E Davi vê uma cena que ele nunca tinha visto, nem passava pela cabeça de Davi, que aquilo estava acontecendo. A Bíblia diz que aparece o grande gigante filisteu, a saber, Golias. E ele chega impondo a sua voz, parecia a voz de uma trombeta, dizia: ó, companhias de Israel, dai um homem para lutar comigo. Se um homem de vocês me vencer, os filisteus vão ser escravos de vocês. Agora, se a gente vencer, vocês serão nossos servos, nossos escravos. E havia um medo. Eu sempre costumo dizer que o gigante Golias usava a arma do impressionismo. Ele, de manhã, ia lá e fazia esse tipo de ameaça, e no final da tarde, o resto do dia ele passava descansando, tomando vinho, bebendo e comendo. Essas 2 vezes ele impressionava o exército. Mas um dia Davi participa daquela cena. Davi era diferente, tinha uma promessa sobre ele, tinha uma unção sobre ele. Ninguém sabia, ninguém estava vendo
Os próprios irmãos que sabiam não valorizavam, mas o céu sabia o que estava para acontecer com Davi. Davi escuta um grupo de pessoas que estão ali conversando sobre a ameaça do gigante, e Davi pergunta assim: gente, o que é que acontece com quem vencer esse gigante? Alguém falou para Davi o seguinte: olha, moço, a gente está sabendo que quem vencer esse gigante vai acontecer 3 bênçãos grandes com ele. Primeiro, vai ser genro do rei. Segundo, a família vai ser isenta de impostos. Em terceiro lugar, o rei diz que vai enriquecer o camarada que vencer esse gigante. Agora, olha a visão de Davi. Os irmãos de Davi com certeza ouviram esse mesmo assunto, mas ninguém deu bola. Davi estava vendo de forma diferente, estava percebendo de forma diferente. Eu quero dizer para você que aonde muitas pessoas só percebem o caos, você consegue perceber a oportunidade de crescimento. Aonde só tem miséria, onde só tem destruição, a unção de Deus que está sobre você lhe capacita a ver oportunidades de crescimento no meio das adversidades. Foi o que aconteceu com Davi. Davi foi para outro grupo de pessoas e perguntou a mesma coisa: o que é que acontece com quem vencer esse gigante? Disseram: vai ser genro do rei, a família não vai mais pagar impostos, e os impostos nos tempos de Saul eram caríssimos, porque o povo tinha pedido um rei e tinha dito: olha, eu vou dar um rei a vocês, mas os impostos serão caros, e o povo assim aceitou, e eles pagavam tributos caríssimos ao rei. E disseram para Davi: vai ser genro do rei, a família não vai mais pagar impostos e o rei vai enriquecer. Essa pessoa, quando Davi escutou essa oportunidade chegar na mão dele, ele mandou um recado por alguém e falou assim: diz para o rei Saul que eu vou vencer esse gigante, vou lutar e vou vencer. Quando Davi se prontificou a enfrentar o gigante, todo mundo ficou meio assustado. Tipo assim, como é que esse menino vai se dispor a vencer o gigante? Eu acho que até os irmãos dele ficaram zombando dele. Eu acredito que os irmãos não fizeram nada para impedir Davi vencer aquela batalha. Eles não fizeram nada. Por quê? Porque eles sabiam que o profeta Samuel tinha ungido Davi, rei de Israel, diante dos olhos deles. Eles eram obrigados a concordar que tinha algo diferente na vida de Davi, porque eles conheciam o profeta Samuel, e Samuel não ia brincar de unção na casa de Jessé. Então eles não fizeram nada para impedir Davi. Eles sabiam da promessa que estava sobre aquele menino. E o menino, cheio de autoridade, diz: eu vou enfrentar o gigante. Levaram ele para a presença de Saul. Saul botou as suas vestes de guerreiro sobre ele. E tem mais, Saul olhou para Davi e não colocou fé, ele não sabia da promessa. Ele falou assim: ô menino, você não pode enfrentar esse gigante, porque ele é guerreiro desde a mocidade, e você é apenas um adolescente. Aí Davi apresentou o seu currículo. Chegou a hora dele apresentar. Antes, alguém tinha apresentado o currículo de Davi. Quando foi para Davi tocar a harpa na casa de Saul, o texto diz que um dos servos de Saul disse: eu conheço a Davi, que toca bem a harpa, que é prudente, que é valoroso, que é um camarada sisudo em palavra, que é uma pessoa extraordinária. E no final, o servo de Saul disse: tem mais, Deus é com ele. Se ele tocar a harpa, o espírito mal vai sair da vida de Saul. Dessa vez, quem apresentou o currículo de Davi foi alguém que Davi nem sabia. Ei, o nome de Davi está sendo cogitado para uma missão, sem Davi saber. Foi o que aconteceu. Mandaram buscar ele para tocar a harpa. E foi ele na casa de Saul, morando na casa de Saul, que ele teve experiências para, quando se tornar rei, montar estratégia de guerra. Então, dessa vez, agora, o servo de Saul vai apresentar o currículo de Davi. Agora é ele. Davi olha para Saul e diz: olha, meu rei, eu estava pastorando, cuidando das ovelhas do meu pai no campo,
veio um leão, pegou uma ovelha. Eu fui lá, tomei a ovelha do leão e matei o leão. Veio também ursos. Eu fiz a mesma coisa. E esse incircunciso filisteu vai saber quem é o Deus de Israel. Quando Saul ouviu Davi falar isso, ele tremeu nas bases, ele viu uma diferença no menino e disse: vá, e o Senhor seja contigo. Vestiu uma roupa de guerra em Davi, Davi tentou andar, não deu certo. Davi disse: eu não quero, rei. Eu vou usar a minha funda, que era um objeto de espantar os animais, quando ele estava pastoreando as ovelhas. E ele disse: eu vou usar algumas pedras que eu vou pegar no ribeiro. E ele foi. É interessante que quando Davi viu a cena, o gigante afrontando, ameaçando, usando a arma do impressionismo, Davi diz: quem esse incircunciso filisteu pensa que é? Porque Davi chamou ele de incircunciso. Davi tinha a marca da promessa da circuncisão. Todo judeu tinha. Era cortado num certo dia uma pontinha do seu órgão genital e era a chamada circuncisão. Era feito com todo macho em Israel. Davi disse: nós temos a circuncisão, a marca de Deus, mas esse incircunciso filisteu, quem ele está pensando que é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Meu irmão, quando você se posiciona para defender o nome de Deus, a honra de Deus, se prepare, porque o cuidado de Deus vai estar sobre você. Você pode dizer: pastor, o senhor está falando heresia, Deus não precisa que ninguém defenda ele. Gente, se Jesus quisesse clamar por 12 legiões de anjos, ele não tinha nem passado pela cruz. Mas Jesus precisava cumprir a missão. Deus tem poder para descer na terra e fazer o que ele quer fazer. Mas Deus levantou a igreja para fazer o trabalho dele na terra. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos defendendo o nome de Deus, nós estamos proclamando o evangelho de Cristo e nós estamos fazendo aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos através de Jesus, pela graça do Espírito Santo que está sobre nós. Davi vai para cima do gigante e você conhece a história. Agora é interessante, na batalha de Davi e Golias, que Davi joga a pedra no gigante. Gente, pela lógica, quando a pedra bateu na cabeça do gigante, na coraça tinha uma aberturazinha. Foi justamente o lugar que entrou a pedra. Era para o gigante ter caído para trás, mas ele caiu para frente. Por quê? Porque quando Deus faz as coisas, Deus faz diferente da lógica humana. E assim o resultado foi extraordinário. Davi cumpriu com aquela missão, venceu o gigante. Saiu de casa para levar queijos e para levar grão tostados. Grão tostado para os irmãos, queijo para o capitão do exército. Agora vai voltando vitorioso. Vai voltando honrado. Porque não teve medo de enfrentar um desafio, porque Deus estava com ele. Que Deus abençoe você e a sua casa. Nós vamos orar neste momento, aqui na Live Ebenezer, por você que precisa de uma bênção. Você que precisa de um milagre. Querido Deus, nós queremos orar por cada pedido de oração que foi deixado aqui nessa live. Cada necessidade, cada pessoa que precisa de uma bênção, nós oramos por ela. Encoraja o teu povo como o Senhor encorajou Davi. Escolha, meu Deus, como o Senhor escolheu vários personagens bíblicos que falamos aqui. Que o Senhor estenda as mãos, que o Senhor dê vitória, que o Senhor abençoe abundantemente. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até lá, em nome de Jesus. Até mais. Fiquem com Deus. Um abraço.